A família N da Hyundai, pelo menos tal como a conhecemos até aos dias de hoje, vai deixar de existir. Os motores a combustão darão lugar a motorizações 100% elétricas. No entanto, a ambição desta renovada divisão da Hyundai não passa por perder pitada da emoção dos carros, desta conexão entre a máquina e o homem, deste sentimento de trocar de mudanças no regime de rotação certos, de ouvir o motor a gritar a rotações bem altas, de ouvir estes pops a saírem do tubo de escape. As versões i20N e i30N ainda estarão no mercado nacional disponíveis por mais algum tempo. Mas a estas duas versões juntou-se também uma nova versão 100% elétrica, a versão N do Hyundai Ioniq 5, o Hyundai mais potente alguma vez produzido, com potências superiores a 600 cavalos, e foi precisamente para sentir as emoções deste 100% elétrico totalmente diferente de tudo aquilo que já existe no mercado, que viemos até ao circuito Ricardo Torno em Valência e conduzir estes 3 modelos em pista. O Hyundai Driving Experience é um programa de condução que oferece aos aficionados dos automóveis a oportunidade de aprender ou melhorar as suas competências de condução em pista, mas também fora dela. Ao volante de modelos da linha N da Hyundai, os participantes podem experienciar em primeira mão a emoção de condução de alta performance em algumas das mais famosas pistas do mundo, como é o caso de Valência, Monza ou, claro, o mítico circuito de Nürburgring. Mas para esta sessão em Valência estava reservado algo especial. Pela primeira vez, teríamos contacto em pista com o novo Hyundai Ioniq 5N, um 100% elétrico de alta performance, totalmente diferente daquilo que conhecemos até hoje e que promete trazer de volta a emoção até ao mais cético dos petrolheads. Apesar de ser também um Ioniq 5, na verdade este Ioniq 5N praticamente nada tem a ver com a versão normal 100% elétrica. Em primeiro lugar, porque é o primeiro carro 100% elétrico que, apesar de não ter uma caixa de velocidades, simula que tem essa caixa de velocidades. Aquilo que este carro consegue fazer é brilhante. Através de uma interrupção momentânea de binário, conseguimos sentir no nosso corpo e no carro esta passagem de caixas. E para além disso, conseguimos também ouvir alguns pops saídos de um escape fictício, mas que em nada ficam a dever ao escape dos Hyundai i20N e i30N. Embora não se possa afirmar que o Ioniq 5N tenha sido construído de raiz, na verdade, parece. O N é 80 mm mais comprido do que o Ioniq 5, além de 20 mm mais baixo e 50 mm mais largo na traseira, para permitir a montagem de pneus desenvolvidos especificamente para o novo desportivo da Hyundai. Para reduzir o rolamento da carroceria em curva, foram ainda adicionados reforços estruturais no chassi, além de amortecedores de maiores dimensões. E para uma experiência de direção mais direta e comunicativa, a marca reforçou também a coluna de direção, que ganha uma relação mais elevada e um feedback de binário melhorado. A tudo isto, juntam-se vários elementos específicos, como é o caso do N-Pedal, desenvolvido como uma solução para lidar com peso e tamanho inerentes aos veículos elétricos, garantindo uma resposta rápida de manobrabilidade e viragem instantânea. O N-Pedal dá prioridade a curvas rápidas e emocionantes em detrimento de eficiência energética, ao utilizar a força da desaceleração para criar uma transferência de peso agressiva, resultando assim numa entrada em curva mais acentuada. Tendo o máximo partido da tecnologia, o Ioniq 5N dispõe ainda do modo N-Drift Optimizer, que ajuda a manter o ângulo de deslizamento através do equilíbrio de vários controlos do veículo, que respondem a estímulos em tempo real. A função Torque Drift integrada permite ao condutor simular a ação de um pontapé de embreagem dos veículos a combustão interna com tração traseira, para cenários de condução que requerem uma iniciação mais imediata do deslizamento. E para condutores mais experientes, o Ioniq 5N permite ainda brincar com a repartição de binário entre os eixos, permitindo a regulação em 11 diferentes níveis, o que significa que, se quisermos, temos um automóvel com tração dianteira, integral, ou então enviar os 650 cavalos e 740 Nm de binário apenas para as rodas traseiras, que nem sempre são fáceis de domar. É um facto que, nestas curvas mais lentas, as 2,2 toneladas de peso não são fáceis de mascarar. No entanto, com esta direção precisa e os mais de 600 cavalos de potência, que durante 10 segundos podem chegar a ser 650 cavalos de potência e mais de 740 Nm de binário, acabam por compensar tempo nas curvas mais rápidas. O baixo centro de gravidade deste carro, a direção super precisa e esta simulação de troca de velocidades acabam por tornar a condução do Ioniq 5N tão divertida e envolvente como de qualquer outro produto
da divisão N da Hyundai. Depois de alguns exercícios de perícia, foi tempo de colocar os ensinamentos em prática e tomar tempos em voltas lançadas ao circuito de Valência, um dos principais palcos do Campeonato do Mundo de MotoGP. A letra N é sinónimo de diversão e é sobretudo em pista que este Hyundai i20N se torna ainda mais divertido. A caixa manual de 6 velocidades, o barulho proveniente deste 1.6, os pouco mais de 200 cavalos extraídos deste motor aliados a este baixo peso tornam o i20N num carro extremamente divertido de conduzir em pista. Tudo isto aliado às tecnologias de condução e de segurança tornam-no num praticamente carro de sonho para o dia-a-dia, mas perfeito também para o podermos levar ao fim de semana até uma pista de corridas e extrair todo o potencial que os engenheiros da Hyundai conseguem extrair de um pequeno carro de segmento B. Apesar de ser um carro muito estável, a traseira do i20N, sobretudo quando conduzido com fúria, torna-se leve e permite-nos aqui algumas derivas que tornam-no bastante divertido e entusiasmante de conduzir para um pequeno carro de tração dianteira. Na verdade, às vezes, nem parece um carro de tração dianteira. Os travões também aguentam bastante a fadiga. Vamos na 5ª volta ao circuito Ricardo Tormo em Valência e apesar de estarem praticamente 30 graus de temperatura e de estarmos a conduzir a um ritmo bastante elevado, os travões toleram a fadiga do carro e isto é um fator extremamente importante, sobretudo para quem é adepto de um track day, porque como sabemos os travões são sem dúvida um dos principais elementos de segurança do carro. Devo também confessar que sou um grande fã deste 1.6 de 4 cilindros, que nos permite circular a praticamente 190 km por hora, chegando ao final da reta da meta do circuito de Valência. E sempre que reduzimos, ouvimos este barulho de escape e estas tão fabulosas pipocas a saltar. É muito fácil inserir o carro em curva, levantar ligeiramente o pé, deixar a traseira rodar e depois é só carregar no acelerador e enviar o carro exatamente para onde queremos ir, olhos postos no horizonte, e é muito fácil levar o Hyundai i20N para lá. Uma pequena correção de volante aqui e ali, à saída da curva calcamos a fundo e extraímos toda a potência e todo o sumo deste motor. A confiança ia aumentando à medida que a sessão de 90 minutos de pista aberta caminhava para o final, e embora seja impossível fazer um comparativo direto entre os 3 modelos, o sorriso estampado no rosto de quem saía do volante de cada um dos automóveis dizia tudo sobre estes. Independentemente da motorização, todas estas máquinas têm a capacidade de nos criar emoção, entusiasmo e paixão. Para muitos, podem ser apenas e só automóveis, mas para nós serão sempre uma extensão da personalidade, companheiros de aventuras, criadores de memórias. E o que quer que o futuro nos traga, qualquer um destes 3 tem garantido o seu lugar na história. Deixa-te guiar por quem sabe.